Claro, se formos comparar a niacinamida com Sinovia, a niacinamida ganha, porque ela foi comparada com hidroquinona 4%. Mas a Sinovia atua no mecanismo que a niacinamida não atua. Portanto, é muito interessante trabalharmos com associações. Então aqui eu já dou a dica para vocês. É impossível a gente clarear a pele com um ingrediente só, a não ser que você esteja usando a hidroquinona, mas a gente aí está falando de um tratamento medicamentoso e não cosmético. Para cosméticos, o ideal é a gente fazer associações. E fazendo associações, a gente tem um efeito sinérgico e aí a gente consegue um clareamento muito mais positivo na mancha. Então, já começamos a aprender associações. Vimos um mecanismo de inibição da glicoproteína PML17 e agora estamos vendo um mecanismo de clareamento via estímulo da glutationa. Temos um ativo cosmético que atua especificamente na enzima TPR2 ou TRP2. A dopa-cromo-tautomerase. Essa enzima é um sinônimo, né? TPR2 é mais simples a gente falar dessa enzima, mas ela também é conhecida como dopa-cromo-tautomerase. E a TPR2, ela forma a melanina mais escura, a melanina preta. Existe um ativo chamado de albatin. O albatin ele atua inibindo a TPR2, impedindo a formação da melanina mais escura. Portanto, é um mecanismo seletivo de inibição da mancha através da enzima TPR2. Aqui nesse estudo, nós vemos a avaliação de culturas de melanócitos que foram irradiadas e lá na figura do meio, controle mais ultravioleta, já observamos o aumento da coloração, o que significa a produção do pigmento, da melanina. E o albatin, na foto do canto direito, nós vemos controle mais UV mais o albatin. E o albatin ele inibiu significativamente a produção da melanina mais escura. Portanto, até agora vimos 4 mecanismos diferentes. A glicoproteína PML17 sendo inibida pela niacinamida, o alfarbutin ou cógico inibindo tirosinase, Sinovia deslocando a reação aumentando a glutationa e agora a TPR2 sendo inibida pelo albatin. Vamos ver agora outro mecanismo diferente e esse mecanismo ele é muito interessante. Ele é um mecanismo que inibe a proteína-chave que regula a melanogênese. O que é essa proteína-chave que regula a melanogênese? Ela se chama MITF. Vamos dar uma olhadinha. O MITF, ou Microphthalmia Associated Transcription Factor, eu vou falar MITF apenas para simplificar, é a proteína-chave que regula o mecanismo da pigmentação. Vejam aqui nesse vídeo, no núcleo do melanócito, nós temos a chamada MITF, que é um fator de transcrição. Então vejam só, ela copia uma parte, ele é fator de transcrição, então ele copia uma parte do DNA, dando origem à tirosinase, a TPR1 e a TPR2. Então se você me perguntar, mas de onde vem a tirosinase, a TPR1 e TPR2, que a gente já estava falando dela anteriormente, ela é sintetizada a partir de um fator de transcrição, chamado de MITF. E o MITF ele pode ser inibido. Nesse slide eu gostaria de mostrar para vocês como o MITF também pode ser sinalizado. Primeiro, tudo começa com o sol, e nós temos o sol produzindo a próprio-melanocortina. Depois a próprio-melanocortina, ela é um pró-hormônio, é convertido no hormônio alfa-MSH. Posteriormente, esse hormônio se liga num receptor, chamado receptor MCR1. Então, bem tranquilo, é só vocês seguindo a setinha aí até agora. Depois que se liga no receptor, via AMP cíclico, o MITF é estimulado. E o que ele vai fazer? Nós acabamos de aprender. Ele é um fator de transcrição que vai dar origem às enzimas tirosinase, a TPR1 e a TPR2. O que vai acontecer daqui para frente vai acontecer dentro do melanossoma. Através de 4 estágios, que nós já vimos também, é maturado, é formado aqueles filamentos com a ação também da glicoproteína PML17, que vai dar origem à melanina no final da reação. Portanto, o MITF é um fator de transcrição que atua na melanogênese. Atualmente ele é bem estudado porque ele pode ter relação direta com o aparecimento dos melanomas. Então os pesquisadores pesquisam bastante sobre esse fator de transcrição. E ele é responsável por ativar ou fazer a transcrição dos genes da tirosinase, TPR1 e TPR2. Existe um ativo fabricado por uma empresa coreana, que é a Caregen, mas existe no Brasil para comprar, que é o TGP2 peptídeo. Esse produto é um oligopeptídeo que tem capacidade de inibir o MITF, diminuindo